Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que viajou na manhã desta segunda-feira para os Estados Unidos. Verdão agora vai começar sua preparação na estreia do Mundial lá em território americano. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as últimas informações. Quem também já está aí um pouco mais à frente, já viajando, já se preparando, é o Palmeiras, porque vem aí o Mundial de Clubes e o Alviverde já está no clima, hein, Nicolete? É isso aí, o Palmeiras nesse momento já está viajando para os Estados Unidos, vai para Greensboro, na Carolina do Norte, onde será a sede, na Universidade da Carolina do Norte. O Palmeiras vai fazer toda a preparação na cidade antes da estreia, que será em New Jersey, Nova Jersey, a estreia contra o Porto no domingo. A delegação aqui partiu com 21 jogadores, é bom lembrar, são 29 inscritos, 8 jogadores estão disputando os jogos das eliminatórias e 2 defendendo a seleção sub-20, então são 8 desfalques nessa delegação, mas o Palmeiras vai muito preparado, saiu aqui todo traje de gala para essa viagem. Apenas alguns torcedores estiveram aqui logo de manhã, o ônibus saiu da academia de futebol 8h50 exatamente da manhã, 5 torcedores estiveram por aqui, mas no domingo a gente lembra também, teve festa, os torcedores fizeram a despedida aqui na academia de futebol. E antes da viagem, falaram alguns jogadores, como o Everton no domingo falou aqui, depois dessa despedida dos torcedores em frente ao CT, e falou também o Rafael Veiga, um traje de gala, blazer. Palmeiras foi elegante para essa viagem, para a disputa do Mundial de Clubes. Vamos ouvir então o que falaram esses dois jogadores sobre os objetivos do Palmeiras na competição. A gente já foi 2 vezes, não desse formato. Eu acho que o mais importante da gente é a gente competir, né? A gente sabe que o futebol europeu hoje mundialmente é o maior, onde estão os melhores jogadores, tudo, mas a gente vai lá para competir, a gente vai lá para dar o nosso melhor, até porque a gente está indo com mérito nosso, né? Se a gente está indo para lá é porque a gente fez por merecer. Alegria muito grande para nós como equipe, acho que também como clube, viver um momento tão especial como esse, né? A gente também já teve no Mundial 2 vezes também. E, cara, além de toda a alegria, de todo o prazer, de toda a recompensa do nosso esforço, acho que é desfrutar, é saber da responsabilidade, é um grande campeonato. Então, acho que está todo mundo muito bem preparado para esse momento, é chegar lá e fazer o que a gente vem treinando já há muito tempo, é o sonho de todo mundo. Então, vamos em busca do nosso sonho e procurar ser feliz da melhor forma possível. O Everton citou aí, falou, a gente já disputou o Mundial, é outro formato, né? Será pela primeira vez. E 8 jogadores já disputaram o Mundial de Clubes, inclusive a final contra o Chelsea. Estão viajando também com a delegação para a disputa do Mundial nesse ano de 2025. A gente lembra que a preparação do Palmeiras toda, pensando nesse Mundial de Clubes, apenas 2 atletas não foram inscritos. O Figueiredo, que está se recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado, e também o Bruno Rodrigues, que ainda não jogou essa temporada. Então os dois ficaram fora do Mundial de Clubes. Então 29 jogadores com essas 2 baixas, mas com a situação do Paulinho. O Palmeiras fez toda a preparação pensando aí no Paulinho chegar 100% no Mundial de Clubes, e isso não vai acontecer. Ele fez trabalho aí separado, um trabalho específico nesse final de semana, visando aí a preparação para o Mundial de Clubes, mas é uma decepção, é uma frustração não chegar com uma das maiores contratações do clube 100% para essa competição. Mas o Palmeiras vai tentar ir em busca de um bom objetivo, ao menos chegar às quartas de final. Esse é o primeiro objetivo do Palmeiras na competição. Mas as oitavas pega o grupo ali, Botafogo, Atlético de Madrid, PSG. Volta dentro da programação com mais informações do Palmeiras. Ouvimos Estevão, com exclusividade, o Estevão que está junto com a seleção brasileira, né, na preparação para o jogo de amanhã, aqui em São Paulo. O Estevão falou sobre o Mundial de Clubes que o Palmeiras vai disputar. Vamos acompanhar. Eu só espero que seja da melhor forma possível. A gente sabe da dificuldade de enfrentar no Mundial. Claro que a gente também sabe o valor da nossa equipe. Minha cabeça está muito tranquila, sabe? Estou muito ansioso para representar o Palmeiras nessa competição que é tão grande para o mundo inteiro. Então, claro que vai ser uma oportunidade incrível de estar mostrando meu potencial nesses últimos momentos de Palmeiras. Eugênio Leal. Palmeiras chega com que pensamento, aspiração, tá certo? Aspiração?
Tá, né? Sim. Às vezes eu fico aspirando aspirando a a classificação. Às vezes eu fico em dúvida, mas nada melhor do que ter mestres da língua portuguesa ao meu lado para me ajudar. Né? Aspirar a algo é cheirar algo. Aspirar a algo é isso que o Verdão quer. Então, com que aspiração? Título, chegar na fase seguinte, lembrando do grupo Porto, Inter Miami e Al Ahly do Egito, amigo Eugênio. Eu não vejo para times brasileiros, ou melhor, para times não europeus, eu não vejo possibilidade real de título. Ponto. Eu acho que o Palmeiras chega, ele tem um grupo em que ele pode sair como primeiro lugar. Ele já chega com uma decisão, que é o jogo contra o Porto, já o jogo de estreia. Ele já estreia contra o adversário mais difícil. Se ele vencer esse jogo, ele tem enorme chance de ser primeiro lugar do grupo. E a partir daí, a possibilidade de, em sendo primeiro, pegar nas oitavas de final um segundo colocado de outro grupo. Que é o do Botafogo, que não é fácil. Mas que é menos difícil pegar o primeiro colocado. Sim. E quem sabe sonhar com o quartas de final. Acho que a partir daí é algo assim inimaginável. É claro que a gente está pensando sempre com a cabeça que a gente pensa quando tem esses torneios internacionais, né? Que os brasileiros só terão como adversários os europeus. Então, nesse grupo e chega, mesmo, na verdade, o brasileiro perde para time da Ásia, perde para time da África. O Al Ahly, eu não tenho conhecimento do time atual do Al Ahly, do Egito, mas costuma ter times bons e chatos. Time cascudo, costuma ter bons jogadores e eles são muito fortes no futebol africano, ontem tradicionalmente. O Al Ahly do Egito jogou com o Pachuca, os dois vão para o Mundial de Clubes. Foi transmitido aqui pelos canais ESPN e a Luísa Boareto, que foi a comentarista do partido, eu conversei com ela hoje de manhã na redação e ela falou que assim, o Al Ahly trocou de técnico, foi campeão, mas trocou de técnico e contratou 4 jogadores só pensando no Mundial. Então, chega, é claro, está num processo de incorporar esses jogadores. Essa é uma questão muito interessante para esse Mundial. Tem algumas questões. Esses clubes que contrataram jogadores agora e chegam em cima da hora, sem o entrosamento devido. E talvez isso gere alguma dificuldade na coletividade, né? Ou, se o cara for muito bom, se adaptar rápido, ele pode ajudar. Estalar o dedo pode ajudar. E, por outro lado, são jogadores que estão de saída. É o caso do Estevão, é o caso do Igor Jesus do Botafogo, talvez do Gerson no Flamengo, pelo que tudo indica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso. Como é que esse jogador vai para o Mundial? Sabendo que está trocando de clube, ali na frente tem uma nova realidade. Cabeça e com que foco, né? Com que entrega. Então a gente tem que entender como é que vai ser isso. Mas voltando àquela pergunta inicial sua, acho que o Palmeiras chega assim, bem preparado, com um time muito sólido, com um time talvez dos brasileiros forte. O melhor preparado. E eu acho que ele tem condições, sim, de passar e, quem sabe, em primeiro lugar do grupo. É um raro brasileiro com pretensão, talvez o Flamengo, mas o Flamengo tem o Chelsea na chave, mas para o Palmeiras a perspectiva é real de primeiro lugar. Se faz essa boa partida contra o Porto, também não pode comer a sobremesa antes, né? Achar que passou pelo Porto, porque também os dois adversários não são propriamente galinhas mortas. Não. Tem a questão do Messi, é uma motivação. O Al Ahly, a gente sabe, ele tem... Todos sempre vende caro a derrota para brasileiro em Mundial, quando perde. Então, a chave é difícil, mas ela é acessível. Eu acho que a situação do Botafogo, por exemplo, é mais complicada. Que o Botafogo, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, praticamente Madrid, então ali fica difícil. Mas o Palmeiras agora E pelo próprio Palmeiras, né? Pelo que ele vem apresentando, eu acho que pelo trabalho. Para os brasileiros, o legal já daria para fazer festa com uma semifinal. Não, mas para qualquer brasileiro. Fazer muita festa. Né? Muita festa. Aí eu acho que é o máximo que vai dar para a gente chegar. Em semifinal. Diga, Mari. A motivação dos europeus, ela é diferente, né? Assim, teve muito barulho pro lado de lá sobre essa competição, né? Muito embate ali com a própria FIFA, enfim. Jogadores também de Nations, um acúmulo ali, né, de situações e de partidas, calendário para eles, quanto isso pode impactar, mas essa reta final também de temporada europeia, quando eu penso no Palmeiras, quando eu penso nas equipes brasileiras dentro desse Mundial, vejo o Palmeiras no melhor momento ali
de toda a programação que o clube fez, pensando nessa temporada de olho no Mundial. Claro que eu acho que a expectativa em cima do Paulinho ela era até um pouco maior de estar neste momento já numa outra fase de desempenho. Ele não está e pode se apresentar no Mundial, claro que pode, mas talvez ali, né, das contratações, colocou muita expectativa no Paulinho para essa competição. Então, acho que talvez só ali o ponto fora da curva do que a gente poderia pensar nesse Palmeiras, mas é um Palmeiras que deixa o Brasil, claro, teve as derrotas, essas últimas, para os principais adversários ali, pensando hoje no título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, mas se mostrou certa, né? A abordagem de Campeonato Paulista, depois como o time vai encaixando, ainda podendo contar com o Estevão nessa competição. Então, acho que se pode pender para o lado, entre aspas, negativo a saída desses jogadores dos clubes. Acho que para o Estevão especificamente é um momento muito importante. Acho que ele está nessa expectativa de fechar de fato ali com chave de ouro no melhor nível de desempenho dele. Vai ser muito legal de poder acompanhar ele nessa competição. Então, como trabalho e expectativa, vejo o Palmeiras o melhor ali entre os brasileiros. E é curioso, né? Porque, por exemplo, o caso do Estevão, ele vai embora, mas é um caso em que todo mundo já sabia há muito tempo, já que ele foi vendido e tal, então, surpresa zero. Outro caso citado aqui que o Eugênio trouxe, do Igor Jesus, que também não é grande surpresa, porque todo mundo sabe como funcionam as coisas nessa SAF Botafogo, em que o jogador já aconteceu com Almada, com Luiz Henrique, com outros que foram e voltaram, Adrielson, Jefinho, etc., né? São vários. Esse vai e vem, isso já é sabido, então não tem nenhuma surpresa. Pode até haver, e deve haver, imagino, descontentamento de torcedores do Botafogo com o desmanche de um time campeão, etc., mas não é nenhuma grande surpresa. Mais um time brasileiro embarcando para o Mundial, né? Cheio de sonhos, de expectativas. Estava olhando o grupo do Palmeiras e pensando como é que seria essa estreia contra o Porto. Por onde vocês querem começar, amigos? Só para não queimar a largada. Vamos começar pela estreia, então. Mas é que a gente antes, eu não sei se você já ouvia, a gente antes falava do Botafogo e dá pra gente aplicar o raciocínio contrário ao Palmeiras. O Palmeiras é o rei do sorteio. Não, também neste sentido. Pela dificuldade do grupo? Palmeiras não, pela dificuldade do grupo, talvez também nem tinha pensado nisso, mas pela estratégia de preparação para essa competição. Jô, a gente passou muito tempo desse primeiro semestre aqui discutindo as possibilidades de time com Abel Ferreira, com os nomes que ele tem à disposição. E quantas ideias ele colocou em prática, né? Quantas ideias ele testou. Isso, para mim, já era pensado no Mundial, né? A gente brinca, não sabemos qual é o time que ele vai, mas a gente sabe que ele leva vários na mala, né, Jô? Exatamente, não sabemos. Acho que esse é o grande desafio. Eu vindo para cá, estava pensando na escalação da seleção brasileira, que daqui a pouco a gente vai falar também, mas que acho que não deve ter muita surpresa. Agora, a escalação do time do Palmeiras, eu acredito que não. Agora a gente vai saber a interpretação de Abel em relação à força máxima. Acho que até agora na temporada ele mudou bastante, principalmente do meio para frente. Rodou, testou ideias. A gente sabe do Estevão, que é titular absoluto, mas a própria movimentação do Estevão a gente tem um pouco de dúvida se ele vai colocar o Estevão no meio, como ele tem feito, se ele volta o Estevão pro lado direito do ataque. Mas, assim, ele fez um jogo treino ontem, ele separou o time em duas equipes, fez contra o Sub-20. Então ele fez o time branco e o time verde. Embora não tenha sido divulgado os times, a gente olhando as fotografias, a gente percebe uma tendência, né? O time branco, os jogadores que ele considera, talvez, opções para o segundo tempo, e o time verde, os times titulares. Só que a gente tem que lembrar que ele fez esse exercício, esse jogo treino aí, a gente está vendo as imagens aí. Quantos jogadores estão com seleções? 7? 8? Gente pra caramba, né? Piquerez, Emiliano, o Rios, Estevão, Gustavo Gomes, tem muita gente. Então, e muita gente que é do time titular do Palmeiras. Então, mesmo com essa dificuldade, o que a gente interpreta, né? Primeiro, teve um cuidado com o Paulinho. O Paulinho nem entrou em campo nesse jogo treino de ontem. Será que isso é por uma preocupação com o Paulinho ou mais um indicativo que o cuidado é tão grande, a preparação é tão grande para que o Paulinho esteja 100% para a estreia, que ele comece jogando, ou pelo menos tenha os 45 minutos iniciais contra o Porto? Isso é uma dúvida que eu tenho. Acho que é uma dúvida que o palmeirense também tem. O próprio Maurício vai jogar pelo lado esquerdo, como ele foi testado várias vezes, vai jogar pelo meio, mas ele briga com quem? Briga com o Estevão?
o Estevão jogaria pelo lado direito e o Maurício centralizado, o Veiga, que foi titular nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, será que ele foi titular justamente porque o Abel está pensando que ele comece esse jogo contra o Porto? Então, são muitas dúvidas que a gente compartilha. Agora, uma coisa é certeza, né, Lofredo? O time que começa jogando um campeonato como esse, o Mundial, aí sim a gente vai ter uma ideia do que ele considera hoje a força máxima do Palmeiras. Mas eu não consigo cravar esse time titular. Eu consigo cravar a defesa, talvez, consigo cravar a presença do Estevão, mas não consigo cravar exatamente na função. E não dá para saber se ele vai colocar o Vitor Roque ou o Flaco, porque o Flaco tem jogado bem também, tem feito até mais gols que o Vitor Roque. O Vitor Roque teve uma boa sequência, mas realmente tem muita dúvida aí para essa estreia. Eu, pelo menos, não consigo cravar um time titular. São 7 jogadores titulares, 4 vagas em disputa, dependendo do esquema tático. O primeiro volante você coloca em dúvida também? Sim, o jogador do meio campo, que eu vejo como titular, é o Richard Rios. Que não está com o grupo. Porque está com a... Estevão, Richard Rios, Gustavo Gomes, Piquerez. E ficou no banco. Facundo. Com a seleção ficou no banco. Mas esse e o Martínez. Depois não sabe porque está difícil para a Colômbia. E o Martínez, eles estão servindo as suas seleções. Tá? E ainda tem o Benedetti e o Luigi, certo? Que estão com a seleção sub-20. Esses nomes vão se juntar ao grupo nos Estados Unidos. Mas o Benedetti acho que estava no jogo treino ontem, Mari. Depois de amanhã, então, mas por alguma razão, então, ele vai depois de amanhã. Essa é a informação que eu tenho. Bom. Esses nomes se juntam ao grupo depois de amanhã. Vocês viram imagens? Você viu ele no embarque, Jojo, nas imagens que a gente mostrou? Não, no embarque não saiu o ônibus só. Mas ele não, é festa de ontem, na festa de ontem. Ali ele estava recebendo, eu não vi. Eu não reparei. Benedetti? Mas enfim, de qualquer maneira, todo mundo vai pra festa, já sei o que você vai falar. O Benedetti, né, é que tava, assim, se o Benedetti passar ali no bolo, sinceramente... Mas todo mundo quer receber esse carinho. Vamos falar que... Que todo mundo assim, não igualzinho. Não vou reparar. Todo mundo você me igualzinho. desculpa que eu não vou reparar. Daqui 5 anos a gente vai estar falando diferente. Pode ser, mas hoje nesse bolo conhecendo o Palmeiras. Nesse bolo aí, sinceramente, então, não vou mas de qualquer maneira, estou dizendo isso porque alguns nomes ainda se juntam ao grupo depois de amanhã. Alguns por causa das seleções. O Richard Rios é titular, além da defesa, e o Vitor Roque. E o Estevão é titular no ataque. Então você tem a defesa completa, um jogador do meio-campo e um jogador do ataque. Você já montou aí, beleza. Aí, a partir daí, as outras 4 peças, elas dependem, não dependem só da condição técnica física de cada jogador, depende da ideia que o Abel tem para a partida em relação a esquema tático e estratégia. Tá? E o grupo do Palmeiras é o melhor grupo que um brasileiro poderia pegar. Tem sua dificuldade, não vou dizer que é fácil, porque aí não tem nada muito fácil. Mas veja só, o Porto foi 3º lugar no Campeonato Português, é um campeonato que tem 3 times, o Porto foi 3º. Né? Às vezes tem 4, né? Mas assim, na maioria das vezes tem 3 times. Sport, Benfica, Porto. Isso, que é exatamente essa foi a ordem. O Porto foi 3º no campeonato de 3 times lá de Portugal. Tem alguns jogadores na seleção portuguesa, mas o goleiro titular é bom. Goleiro bom. E outros são reservas. O Al-Ahly tem que ter um certo respeito pelo Al-Ahly, que o Al-Ahly é presença, o nacional. É a potência africana. O nacional do Egito, vocês sabiam, né? Que o Al-Ahly é o nacional. Al-Ahly é o nacional? É Al, eu sei que é o, né? É o nacional do Egito, né? Ahly é nacional. Se ele viesse jogar na Libertadores, ele cairia no grupo de Internacional, Nacional de Medellín, Nacional e Nacional do Uruguai. E o Inter de Miami tem uma atração, né, gente? Opa! Tem uma atração, mas não acho que tem enfrentamento, né? Então... Onde não tem enfrentamento? Você acha que não dá jogo? Não, eu acho que o Palmeiras, como time... Não é porque o outro time tem... Só porque tem o Messi. Só porque tem o Messi. Tem o Messi que vai ganhar, né? Isso. Então, tô até dando uma olhada aqui. O Inter de Miami é o 3º colocado, hein, gente? Na Conferência Leste. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Verdão. Estou trazendo uma matéria do GE.com falando dessa preparação do Palmeiras para o Mundial. Abre aspas. Estratégia dá certo. E Palmeiras chega para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA sem lesionados. Verdão ainda tem a preocupação com Paulinho, que segue com dores devido à cirurgia na canela.
Desde que a temporada começou, o treinador Abel Ferreira implementou uma estratégia clara no Palmeiras, fazer rotações na equipe para que todos chegassem sem lesões ao Mundial de Clubes. Durante os 6 primeiros meses deste ano, todos os jogadores do elenco tiveram algum momento em campo, exceto Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação das cirurgias no joelho. O rodízio fez com que os atletas conseguissem ter tempo de recuperação entre os jogos e diminuísse a probabilidade de lesões, e essa estratégia foi um sucesso. Há uma semana da estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, o elenco do Palmeiras não tem nenhum lesionado sequer. O fato é raro diante do número de jogos disputados neste primeiro semestre. O clube, porém, tem uma preocupação até o dia 15. Paulinho sente dores ainda na cirurgia que fez na canela e, apesar de entrar em campo em algum dos jogos, não está 100%. No treino de sábado, por sinal, fez controle de carga e ficou na parte interna da academia. A situação deixa o Palmeiras em alerta, pois o Paulinho foi contratado como uma das grandes apostas do clube para o Mundial. Ele não deve começar o torneio como titular. Nesta semana, o Verdão também ficará de olho nos convocados para as seleções, com a expectativa de não ter nenhum problema com eles. Estevão, Gomes, Rios, Piquerez, Torres e Martínez, disso que ainda estão disputando os jogos das eliminatórias. Luigi Benedetti está com a seleção sub-20. O clube, porém, sabe que qualquer imprevisto com esses atletas não é possível controlar, mas se mostra satisfeito com o objetivo concluído até essa parte da temporada. Até a estreia contra o Porto, Abel tentará encontrar um time titular para a fase de grupos. O treinador ainda parece ter dúvidas sobre o meio armador e o lado esquerdo do ataque. Enfim, essas são algumas informações aí. A maior dúvida é essa sobre Paulinho, né? Como ele vai chegar no Mundial de Clubes e também como será ele diante todo o restante da temporada, né? Será que vai ter que fazer uma cirurgia de correção, uma raspagem no local? Saberemos mais adiante. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!